Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar para vocês então uma aula a respeito da psicanálise, do jeito que está colocado aí no capítulo 13 do Schultz e Schultz, História da Psicologia Moderna. Digo isso por quê? Porque aqui a gente vai ter uma introdução. Nós não vamos entrar propriamente nos aspectos da técnica ou nos aspectos da teoria, mas a intenção é a gente assim mapear de uma forma introdutória as questões da psicanálise, principalmente com Freud, que é o pioneiro, o inventor, o descobridor do inconsciente, né? Acho que vocês vão encontrar muitos desses termos aí ao longo da vida, ao longo dos estudos, e principalmente introduzir, né, de uma forma teórica nesse momento, as questões que contemporaneamente também a gente vai trabalhar na psicanálise, na clínica e em outros locais. Então, o Freud, a gente começou a falar um pouquinho disso na aula, ele era um médico neurologista muito interessado nas questões das doenças nervosas. Então, a gente está falando, né, de um período em que a observação clínica e principalmente o tempo histórico em que o Freud viveu foram primordiais para ele começar a pensar isso que depois veio a ser a psicanálise. Então, no início, a pessoa tinha lá uma queixa, geralmente uma queixa ligada a um sintoma físico, ia no médico praticamente assim, clínico geral, né? A gente não tem muitas notícias assim dessas delimitações, então a gente está falando de um contexto europeu, principalmente no contexto alemão, na virada do século XX, toda essa questão da razão e da medicina nascente, de muitas pesquisas e de uma curiosidade epistemológica muito grande para descobrir também a explicação das coisas. E aí, nesse contexto, a gente tem o Freud, neurologista, que, assim como outros médicos, né, da formação dele, se interessavam muito também pela psicopatologia, pelas ideias a respeito da evolução. O Freud tem um posicionamento, um ponto de vista darwinista. Isso fica bem claro em alguns dos textos dele, como quando ele vai tratar da sexualidade, ou quando ele vai pensar o conceito de civilização, por exemplo. E ele começa a se interessar pelas doenças nervosas e, como eu estava dizendo, né, as pessoas então elas procuravam o médico primeiro com alguma queixa física, excetuava-se então que a queixa não era simplesmente física, fazia o exame clínico, fazia a anamnese, e aí começava-se a perguntar para a pessoa o que, que ela tinha, né? Desde quando ela sentia aquilo. E aí, nesse sentido, vai se apresentando para ele isso, que é um tipo de doença, um adoecimento nervoso que não tinha a ver com o adoecimento físico, por mais que o paciente, ou no caso, né, a paciente, porque a clínica freudiana é uma clínica muito mais composta na sua primeira leva por mulheres, por isso que ele vai chamar, né, de histeria também esse tipo de adoecimento nervoso que, por mais que a mulher, a pessoa ali sentisse que ela tinha alguma condição afetada fisicamente, o órgão estava intacto. Então ele começa a pensar nessas doenças nervosas, principalmente a partir do adoecimento das mulheres, que por motivos múltiplos, né? Então ele vai levar em conta a própria educação, a moral vitoriana muito rígida, a repressão sexual fortíssima na virada do século XX na Inglaterra. Elas começavam a adoecer, também por não terem voz, também por não poderem falar de si em primeira pessoa, né? Elas precisavam se adaptar de um jeito muito custoso a uma sociedade que beneficiava muito pouco elas, nos seus aspectos principalmente particulares, individuais. E aí, quando ele começa a mexer, né, com toda essa questão da histeria, ele começa a observar também a si mesmo, né? Então vamos pensar aqui como que o Freud pôde criar uma teoria que não existe, principalmente a partir da clínica. Dá para a gente pensar que ele foi o paciente zero,
porque ele também começa a pensar, a lembrar da própria vida, a analisar os seus próprios sonhos. E aí ele vai descobrir, a partir da clínica, da observação, que existe uma parte, então, de nós que nos é sombria, que a gente não tem acesso. É como se fosse uma divisão da consciência. Então, tem uma parte que é a consciência, que a gente dá conta, que é aí uma espécie de pontinha ali do iceberg, que está disponível para a gente poder falar sobre. É isso que vem na nossa cabeça, é a sede da palavra, é onde ficam aí os nossos conceitos mais acessíveis. E uma parte muito maior, que não é disponível, que é uma parte sombria, obscura, que é a sede da representação coisa e da qual nós pouco sabemos, que é o inconsciente. Então, o Freud é um contemporâneo, ele gostava, né? Gosta, assim, de filosofia, tem muitas passagens dos textos freudianos em que ele trata de filosofia. E aí, um dos filósofos que ele adota para pensar essa história toda é o Leibniz, que tem como modelo a questão das mônadas psíquicas. Então, a mônada é um organismo unicelular independente no sentido de que ele não precisa do meio para sobreviver. Ele mesmo dá conta de realizar as trocas necessárias para sua própria sobrevivência. E aí o Freud usa as mônadas como modelo dessas entidades psíquicas que são similares à percepção, pensando também, né, num outro contemporâneo dele, dessa vez da fisiologia, que é o Fechner, que tem essa metáfora do iceberg aí, do jeito que está no slide para vocês. Então, o inconsciente como sendo todos os restos, vamos dizer assim, que não acessam a consciência, ou porque eles estão sob algum tabu, ou porque eles foram traumáticos para o sujeito de alguma forma, ou porque eles estão inacessíveis diante das defesas que a consciência coloca e não permite que eles venham à tona. Então, o inconsciente freudiano é a base da psicanálise freudiana, é justamente o desconhecido. É isso que ele vai entender que está na sede dos nossos sintomas, está na sede do nosso funcionamento mental, sendo ele patológico ou não. Pensar em psicanálise é conceber a ideia de um psiquismo para além da consciência, para além da percepção e para além do comportamento como um todo. Aí, nesse recorte que a gente vai fazer aqui sobre a clínica psicanalítica, nós temos que as doenças mentais, do jeito que estavam se desenhando na época freudiana, elas vão ter, no princípio, né, essa característica mais voltada para a ciência positivista mesmo, para o cérebro, para a estrutura, para o órgão. E aí sim o Freud vai começar a fazer essa leitura do cérebro para o psiquismo, ou seja, ele vai entender que mesmo quando existe um adoecimento nervoso, muitas vezes o próprio corpo físico orgânico não está envolvido nesse adoecimento, por mais que o doente sinta, né, que ele esteja. Então, nos casos das histéricas, por exemplo, elas tinham crises conversivas. Aqui, né, no exemplo primordial, nós temos a primeira paciente da psicanálise, que é a Ana O, que foi uma paciente do Breuer, e que depois quem vai tratar dela vai ser o Freud. Ela tinha crises grandiosas, né? Ela esquecia a língua materna, que ela era alemã, então ela passava longos períodos sem falar alemão, sem conseguir se alimentar, sem conseguir beber água. Ela tinha terrores noturnos, ela tinha uma crise nervosa muito grande ao entardecer. Teve um período longo também que ela fica sem movimentar as pernas. E aí, o que o Freud e o próprio Breuer vão perceber é que o órgão em si, ele não estava afetado. Por quê? Porque o Freud, ele vai aprender com o Breuer, né, o primeiro método psicanalítico, que é o método da hipnose, em que ele vai dizer para, né, nesse caso aqui do que a gente está falando para Ana,
que ela vai entrar num estado de hipnose e aí a partir desta hipnose ele vai perguntar para ela coisas relativas a esse adoecimento, aos sintomas que ela está sentindo. E aí quando ela desperta, ela já não está mais sentindo aquilo e apresentando aqueles sintomas. Então, a hipnose é o primeiro método freudiano, a primeira técnica psicanalítica, e durante um período de tempo ela é usada como próprio tratamento. Principalmente por conta de que é nesse estado de transe hipnótico que a paciente consegue se lembrar de coisas que, quando ela está acordada, ela não consegue. Então, Freud vai começar a pensar que é como se tivesse uma divisão mesmo na consciência e que a hipnose possibilita entrar em contato com essa parte mais profunda, que fica muito defendida quando a pessoa está acordada, né? No período de vigília. Vigília é quando a gente está acordado. Quem vai chamar essa possibilidade de falar livremente, tudo que vem à cabeça, sem medo de represálias, é a própria Ana. E ela vai dizer, né, deixa eu falar, me deixa falar, porque quando eu falo eu sinto que eu estou como se estivesse limpando a minha cabeça, limpando a chaminé. Essa forma dela dizer, né, da associação livre, que é a limpeza da chaminé, fica conhecida então como Talking Cure, a cura pela fala, e ainda hoje pode-se dizer que é a grande especificidade da psicanálise, né? Que ela seja realmente uma cura pela fala. A transferência se refere à relação do paciente para com seu médico. Então, a questão é que essa transferência tem a ver com questões conscientes e inconscientes. Tem muito a ver com aquele vou com a cara do fulano, não vou com a cara do Beltrano. Quando, por exemplo, a gente não conhece uma pessoa, vai conhecer a primeira vez, as primeiras impressões que a gente tem dela, antes de qualquer coisa, né? Antes de ter qualquer tipo de vivência com essa pessoa, diz muito disso que é a minha história, o meu repertório de vida. E que a transferência, ela não é própria da psicanálise, a transferência acontece na nossa vida. Né? É isso que eu disse, eu vou com a cara do fulano, não vou com a cara do Beltrano porque ele me lembra alguém ou porque ele lembra alguém que eu não gosto. O que a psicanálise faz é transformar isso em ferramenta de trabalho. Então, a transferência, ela necessita ser, pelo menos num primeiro momento, um depósito de amor e confiança na figura do analista, né? Na figura do terapeuta. Porque senão é impossível de iniciar o tratamento, né? Assim, como em sã consciência, eu vou pegar o telefone, vou marcar uma consulta com uma pessoa que eu nunca vi para falar de coisas que eu mesma nunca falei quase que para ninguém, nem para mim mesma em voz alta. Então é um assunto muito doido, né? Só entende quem namora. Psicanálise é alguma coisa assim realmente que eu tinha até comentado um dia com vocês que se a gente não pode ensinar, pelo menos tem como a gente aprender. E a forma de aprender, de fato, é sendo paciente, é entrando nessa relação transferencial para poder perceber a complexidade, né, desta aliança terapêutica que se busca fazer com o nosso terapeuta, com o nosso analista. Então, dentro dos métodos de tratamento da psicanálise, são 3. O primeiro deles, como eu disse, é a questão da hipnose, né? Que depois o Freud descarta, porque ele vai perceber que não são todos os pacientes que são hipnotizáveis. Principalmente os neuróticos obsessivos, eles tinham muita resistência à hipnose. E aí ele passa, né, para um outro momento, um momento secundário, em que ele não usa mais a hipnose, mas ele exerce uma pequena pressão sobre a testa do paciente. Ele diz assim, olha, então, quando eu colocar a mão na sua testa, você relaxa, me fala o que vem à sua cabeça, sem preocupação, se isso é alguma coisa que te aflige, que é feia, que é vergonhosa, você está num ambiente seguro para falar o que quiser.
Então, isso levava o paciente a associar livremente e a partir destas associações e das interpretações do analista, ele ter um alívio, né? Ele chegar a conclusões e a considerações que de outra forma ele não chegaria. Isso é catarse. É o tal do insight, né? É a epifania, é quando a gente se dá conta de algo que antes a gente não se dava conta. E que isso tem um potencial muito transformador para o quadro clínico do paciente em geral. E a associação livre, que é a mesma coisa, só que sem a hipnose, sem a pressão na testa, que é simplesmente, né, ou muito simplesmente, entre aspas, você entrar numa aliança terapêutica mesmo com o paciente para que ele possa se sentir seguro e confortável para falar com você todas as coisas que ele desejar. É o fale-me o que vier na sua mente, sem nenhuma preocupação a respeito do que isso possa significar. Essa seria a regra de ouro, né, da psicanálise. A garantia do sigilo e a garantia do pode falar tudo que vier à sua mente. Bom, além disso, né, a crença, né, ou a posição teórica de que existe um caráter sexual nas neuroses, porque a neurose é esse tipo de adoecimento em que o sujeito ele se vê entre aquilo que ele deseja fazer e aquilo que é proibido ou permitido via os seus valores, via a sociedade ou contexto moral e religioso no qual ele está. Então, todo neurótico ele precisa abrir mão de uma dose grande de satisfação em troca de segurança, em troca das suas relações sociais, em troca de manter os seus valores, e que disso resta um mal-estar, que é um mal-estar que potencialmente o adoece. Então, eu tinha dito para vocês, né, que a retirada da consciência disso que é insuportável para a consciência é feito mediante os nossos mecanismos de defesa. E que a forma que a consciência encontra para tirar a angústia, mandando ela para o corpo, dentro de uma situação de conversão, né, de converter uma dor emocional numa dor física, porém sem que esse órgão seja afetado, recebe o nome de histeria. A tentativa da consciência de tirar a angústia e colocá-la por deslocamento num outro objeto recebe o nome de fobia. E a tentativa de tirar essa angústia da consciência, mas sabendo que de uma certa forma ela sempre vai retornar, porque essa tentativa é feita mediante rituais, como por exemplo no toque, né, no transtorno obsessivo compulsivo, e aí nunca é suficiente todas essas repetições, então o paciente está sempre assustado diante do fato de que essa ideia angustiante, essa ideia intrusiva pode voltar, é a neurose obsessiva. Essas são as 3 neuroses que o Freud estuda. Ele vai falar um pouco da psicose e da perversão, mas a princípio falar da clínica freudiana é falar da clínica da neurose, do funcionamento neurótico. Então, como que se dá essa retirada da consciência? Né? Quais são as forças que fazem com que isso que eu não dou conta de ter no nível consciente seja retirado? Recebe o nome de mecanismos de defesa ou de resistência. Então, a resistência é a força que bloqueia e que recusa revelar lembranças dolorosas durante, por exemplo, a minha vida cotidiana ou uma sessão de análise em que eu estou associando livremente. A resistência ela vem em forma de não permitir que esse acesso seja feito. Então, eu posso querer faltar, eu posso querer desistir, eu posso querer falar sem parar e não deixar o meu terapeuta falar. Eu posso fazer de uma série de coisas inconscientes, né? Boicotar o meu tratamento, enfim. Para que aquilo que eu estou trabalhando, por exemplo, naquele momento na minha terapia, não seja alcançado. E um outro conceito importante que ele vai nos dar e que é fundamental para a gente pensar o psiquismo na teoria freudiana é o conceito de repressão, que é um processo inconsciente. Então, a repressão é inconsciente, ela é uma força protetora da vida,
que barra as ideias inaceitáveis, as memórias ou os desejos do consciente, deixando-os operar livremente, só que lá no inconsciente, onde eu não vou ter acesso. Então, a relação que existe entre resistência e repressão é mais ou menos essa. Então, vamos supor que eu estou dando aula, né, numa sala, e aí tem uma pessoa fazendo muito barulho, xingando, falando alto, não permitindo que a coisa corra bem. Aí chegam 2 seguranças e tiram essa pessoa, né, para que ela não atrapalhe a minha aula. Esses 2 seguranças que chegam, sem eu saber, alheios à minha vontade, mas que tem o objetivo de proteger a minha aula para que ela continue, é a repressão. Aí essa pessoa tá lá fora, só que ela tá lá fora batendo na porta, querendo o tempo todo entrar. Então, a gente coloca 2 seguranças na porta, não deixando essa pessoa que estava fazendo barulho entrar. Então, a pessoa na porta, impedindo que retorne, impedindo que entre, e eu sabendo que ele está na porta, de uma certa forma, tentando ali me ajudar, essa é a resistência. A resistência, né, ela é uma força também, eu posso ter noção dela ou não. Com o passar do tempo eu vou tendo noção dela, sim, mas a princípio os meus mecanismos de defesa, eles são inconscientes. Só que eles vão se tornando conscientes na medida em que eu vou adquirindo maior trânsito psíquico. Então a repressão é o guarda que vem e tira, pá! Só que uma vez que tirou, a pessoa fica lá, querendo voltar, querendo voltar, querendo voltar. Então, o segurança na porta, ou o bloqueio, ou colocar uma grade, ou todas as coisas que eu fizer para continuar mantendo esta pessoa que não pode entrar na minha aula lá fora, esses são os movimentos da resistência. E na resistência estão ligados os nossos mecanismos de defesa, certo? O Freud tem um ponto de vista desenvolvimentista, isso quer dizer que para o Freud todo mundo vai se constituir até ter uma personalidade. E como esta personalidade vai ter a ver com a forma como a gente foi se desenvolvendo a partir da nossa psicossexualidade. Então a gente pode dizer que a teoria freudiana é uma teoria da personalidade. O Freud ele vai dizer, então, né, que a base do nosso funcionamento psíquico são os instintos ou pulsões, que são as representações mentais dos nossos estímulos internos, como a fome, e que isso vai motivando, muitas vezes, a forma como a gente vai agindo no mundo, a partir, inclusive, da nossa personalidade, do nosso comportamento. Ele divide em 2 classes principais, tá? Não é só isso, mas por hora vamos ficar nisso, que é a pulsão de vida, a pulsão de morte, ou os instintos de vida e os instintos de morte. Então, a vida é tudo aquilo que busca se manter o organismo, aglutinar força. Então, os instintos de vida têm a ver com o impulso para garantir a sobrevivência do indivíduo e da espécie, por meio da satisfação das necessidades de alimento, água, ar e sexo. Lembrando que ele tem um ponto de vista darwinista. Então, para ele, a questão da reprodução da espécie, da manutenção da espécie humana, enquanto sociedade, grupo, é primordial. E o contrário, os instintos de morte, ou pulsão de morte, ou destrutividade, que são justamente todos os impulsos também conscientes em direção à decadência, à destruição, à agressividade, mas também ao crescimento, à transformação. Porque o instinto de morte é isso que desliga. Então vamos pensar assim, é uma piadinha que eu sempre faço, que é assim, né? Qual que seria a vida perfeita? A vida perfeita seria nascer, mamar e morrer. Porque daí eu nasci, eu passei um sufoco danado. A primeira amamentação, a primeira experiência de satisfação, que é para satisfazer a fome, ela é a experiência que tem o maior prazer de todos, porque é o primeiro. Depois disso, a gente vai viver intervalos de
dor e satisfação, até que a gente vai se desenvolvendo, né, e se tornando aí um organismo cada vez mais complexo. Mas vocês percebem assim que o impulso para crescer, para abrir mão de um comportamento que eu já aprendi, por exemplo, já aprendi a engatinhar. Eu preciso abrir mão de engatinhar para poder andar como as pessoas ao meu redor, que andam, são bípedes, né, que andam com duas pernas. E depois eu quero correr, e depois eu quero voar, e depois uma série de coisas. Então, todo movimento, né, de manter e todo movimento de crescer precisa do amálgama vida e morte. O que o Freud vai entender, e a psicanálise como um todo vão entender que é patológico, é quando a destrutividade está acima, né, da pulsão de vida. Mas, a princípio, nós somos seres amalgamados entre pulsão de vida e pulsão de morte. Nosso funcionamento se dá a partir disso. O conceito de libido, então, se refere à energia psíquica que direciona o indivíduo na busca de pensamentos e de comportamentos prazerosos, né? Libido tem a ver com investimento de energia que a gente faz em alguma coisa. As duas tópicas psicanalíticas, então, são a primeira, que ele apresenta lá em 1900, que é um ponto de vista mais dinâmico do psiquismo, que nós vamos ter o inconsciente, o consciente, o pré-consciente, que fica entre a consciência e o inconsciente. Então, o pré-consciente é aquilo que eu não sei agora, porque eu não estou pensando nisso, mas que eu consigo puxar e trazer para a consciência. E o inconsciente, que é esse lugar inacessível. Tópica quer dizer lugar, tá? E a segunda tópica, em que ele apresenta lá em 1923, no texto Ego e o Id, que essa é a mais famosa, né? Todo mundo ouve dizer, que é o Id, o Ego e o Superego. Então, o Id seria nossa força maior, seria o inconsciente. O id é esse território onde existe puro desejo, pura necessidade de satisfação. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele não conhece regras, ele busca a satisfação a qualquer preço, ele funciona simplesmente pelo princípio do prazer. O superego é o representante interno da cultura. O superego tem a ver com essa modificação da consciência a partir das nossas relações sociais, a partir do desenvolvimento de uma consciência moral. Então, o superego, ele é a sede da nossa educação, do proibido, do permitido, dos nossos limites. Ele é o herdeiro da cultura e ele é o herdeiro do complexo de Édipo, na medida em que quando a gente cresce, a gente não vai mais precisar da figura real dos nossos pais permitindo ou proibindo as coisas, porque a princípio um bom processo de evolução, de personalidade, faria com que a gente mesmo soubesse o que dá e o que não dá para fazer. E o ego é essa instância tadinha, mais fragilzinha, que fica entre o id e o superego. É a sede dos nossos sintomas, é a sede da representação palavra, é onde estão as nossas condições corporais, o ego é corporal também. O ego tem a ver com a nossa consciência, né? E o ego, ele tem como função o princípio de realidade, a postergação do prazer, eu poder ter ajuizamento crítico das coisas, eu conseguir ponderar entre aquilo que eu posso e aquilo que eu quero e tentar, a partir disso, desenvolver uma profundidade para lidar, inclusive, com a condição humana que por si só é angustiante. Então, um ego forte, um ego desenvolvido é um ego profundo. É um ego que consegue sediar as angústias que vem de dentro do id, que vem de fora do superego, tá? Grosso modo, não é só isso, mas por hora eu acho que basta. Os nossos mecanismos de defesa têm a ver com essas representações inconscientes que se colocam para nos defender daquilo que a gente não dá conta, né, de representar em dado momento da nossa vida. Inclusive, a função da terapia, como eu disse, é que o ego possa lidar cada vez mais e melhor com esse nível de angústia.
Mas os mecanismos de defesa, eles têm a ver com certas distorções, negações, projeções, deslocamentos que a gente faz em relação à realidade para tentar proteger o ego da ansiedade que causa lidar com a realidade do jeito que ela é, não do jeito que eu gostaria que fosse. Então, nesse sentido, ele vai dizer também, né, que existe essa ansiedade real, que vem da realidade compartilhada, uma ansiedade, inclusive, de saber que nós temos limites, que nós não podemos tudo, que eu não tenho controle sobre as coisas da vida. A ansiedade neurótica, que tem a ver com a forma como eu me relaciono com a realidade, não do jeito que ela é, mas do jeito que ela se apresenta para mim. Então, de repente, é uma coisa assim de eu fazer uma tempestade em copo d'água, ou de repente o problema é super grave e eu tô fingindo que ele não é, né? Tem a ver com a realidade do jeito que está na minha fantasia, não do jeito que ela é. E a ansiedade moral, que tem a ver com essa tentativa de se adaptar a todo custo a isso que está colocado fora, né? Via educação, regras, moral, religião e etc. Da qual muitas vezes o sujeito adoece porque ele se vê constantemente insuficiente, né, para cumprir esses preceitos. Bom, os estágios psicossexuais na teoria analítica têm a ver com pensar uma sexualidade que está presente desde o início da vida, né? Então ele vai chamar de polimorfa perversa, porque no início da vida a sexualidade ela é desenvolvida a partir de múltiplas formas, e perversa porque ela não tem a ver com o ato sexual em si. Lembrando que aqui perverso tem a ver com o fato também de uma posição darwinista do Freud, na qual o sexo ou o ato sexual é o ato final, o ato mais maduro, porque é dele que gera a reprodução da espécie. Então, ele vai dizer que no início da vida, a principal e a primeira zona erógena é a oral, né? Prova disso é qualquer bebezinho, criança pequena que leva tudo à boca, porque é pela boca que a gente primeiro conhece o mundo. A anal, que tem a ver com esses 3 até uns 5 anos de idade, em que existe o desfraude, o desmame, a inserção da cultura. Então a criança vai dando conta que ela tem pai, ela vai indo para a escolinha, ela vai dando conta que tem avós, que tem irmão, ela vai sendo apresentada aos diques morais, que é nojo, vergonha e pudor, né? Então, assim, não pode colocar a mão no pipi, senta com a perninha fechada. Além do desfraude, do desmame, que podem ser experiências traumáticas. Ela vai passar por todo o treino do toalete, né? De usar o piniquinho, depois usar o vaso. Ela vai aprender que cocô é caca, né? Todas essas coisas. A fase fálica, que por excelência é a fase do complexo de Édipo, né, da triangulação edípica, em que a criança vai aprendendo a diferença anatômica entre os sexos, é aquela novelinha familiar de preferir o papai e não preferir a mamãe, e depois isso se modifica. Então, a fase fálica, que acontece dos 5 aos 7 anos, mais ou menos, ela tem, na teoria freudiana, o grande objetivo de ser a passagem edípica, da qual a nossa personalidade vai se formar. E depois a latência é esse longo período em que as pulsões sexuais elas ficam como suspensas, porque o grande objetivo aqui da latência é a nossa alfabetização, a sublimação, né, das questões sexuais diretas. É quando a gente fica aí dos 7 até a entrada na puberdade, 12, 13 anos, muito mais preocupados com questões de socializar, de tirar nota, de agradar a professora, de fazer um esporte, de ir no balé, de fazer natação, de ser bom filho. As angústias estão muito mais em ser aceito do que necessariamente voltadas para o corpo em si. E a genital, que é quando a sexualidade mais amadurecida e o corpo mais amadurecido também podem fazer apoio para a pulsão sexual, que aí a gente já estaria preparado, né, da puberdade adiante, para o ato sexual em si. E aí a escolha desse objeto
sexual para o qual eu vou performar, se eu vou ser hétero, homo, bissexual, o que vai ser da minha performance sexual, é alguma coisa que já estava desenhada lá a partir da fase fálica, né, que é a passagem edípica para o Freud, tá, gente? No fim, então, a gente tem, né, no capítulo algumas críticas à psicanálise que são extremamente ponderadas, se a gente for pensar, por exemplo, no tempo em que o Freud escreveu, no tempo em que ele viveu, e principalmente naquilo que estava sendo feito e praticado na virada do século XX. Então, o Freud era um contemporâneo, né? Ele era um homem do seu tempo, ele chegou até onde, até muito mais, né? Porque de fato ele era um autor brilhante, foi podido para ele. Mas ainda insisto que a psicanálise freudiana é riquíssima, tem muita coisa para nos ensinar e caminhou demais de Freud para cá. Tanto é que hoje a gente trabalha com a psicanálise contemporânea, que já vai falar e fazer uso de autores, né, também que são pós-freudianos, para pensar e repensar tudo isso que foi o legado dele. Mas a princípio, né, as críticas têm a ver com a coleta de dados, no sentido de que o Freud teve 5 grandes casos clínicos em que ele fez uma análise para constituir a sua clínica da neurose. Ele fez do estudo de caso e da soberania da clínica seu grande material de estudo. Então, para uma ciência positivista que era quant, que prezava por análise laboratorial, que prezava por dados empíricos, nesse tempo histórico, claro que a psicanálise foi muito criticada. E também existe uma crítica a respeito da visão que ele tinha sobre as mulheres, porque ao mesmo tempo em que ele visibiliza, dá voz a essas mulheres, ele também faz isso via o viés da histeria, portanto, o viés da patologia. E a crítica, então, desses autores ou dessas pessoas seria pelo papel em que ele coloca as mulheres, né, como histéricas, como adoecidas, como reprimidas sexualmente. E essas críticas vêm muito mais a partir também das correntes feministas. Embora existam textos do Freud, por exemplo, né, em que ele não trabalhando com mulheres, ele diz, olha, gostaria muito que houvessem psicanalistas mulheres para poder falar sobre o feminino. Ele não trabalhou com criança e ele dizia, olha, é importante olhar para as crianças, tomara que no futuro venham psicanalistas que trabalhem com isso. Ele fala o mesmo dos grupos, há que chegar um dia em que a psicanálise precisa se expandir para grupo análise. Ele fala isso da psicose e da perversão. Não é o que eu vou trabalhar, mas eu acho que tem um caminho na psicanálise para isso. Então ele deu, vamos dizer, a letra para muita coisa que de fato hoje se tornaram, né, outras escolas teóricas e muitos conceitos que ajudaram a viabilizar a psicanálise contemporânea do jeito que a gente começa a conhecer a partir principalmente da Melanie Klein e do Winnicott e da própria filha dele, a Anna Freud. Tá bom? Então é isso, pessoal.